Oi pessoal, aqui é a Gabriela e esse é o Mundo Psicoviner. O tema de hoje é para quem procura dicas e orientações para realizar uma escrita científica de qualidade, seja um TCC ou qualquer outro estudo acadêmico. Para falar sobre isso, eu tô aqui com o Bernardo, que também é psicólogo e tem experiência na elaboração e publicação de artigos. B, explica pra gente melhor passo a passo para elaborar textos de uma maneira funcional, criativa e científica. Oi gente, eu sou o Bernardo, psicólogo e pós-graduando, e eu tenho bastante experiência com esse tipo de escrita. Minha ideia nesse vídeo é poder auxiliar vocês a escreverem um TCC ou qualquer tipo de escrita científica que necessite de evidências para embasar o que vocês escrevem. Bom, para começar a gente precisa entender um elemento fundamental da escrita científica, que é a figura do triângulo inverso, que dá a ideia de afunilamento. A gente vai precisar disso para qualquer coisa, desde a decisão do tema até a escrita científica em si. B, e se eu tiver o interesse de escrever meu TCC na terapia comportamental dialética, por exemplo, por onde é que eu começo? Boa pergunta. A DBT é um tema muito amplo, então a gente tem que afunilar a partir disso. A gente pensar, por exemplo, na regulação emocional dentro da DBT. Definido isso, a gente tem que pensar em qual público que vai estar nesse estudo, como, por exemplo, pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline com desregulação emocional. E, por fim, a gente tem que pensar em quais intervenções e técnicas de regulação emocional que a gente vai usar nessa amostra dentro da DBT. Para explicar melhor essa estrutura, eu vou trazer o exemplo da Gabi para a gente discutir. E aqui então a gente pega o exemplo da Gabi e coloca na estrutura. A gente tem como tema principal lá no início mais amplo a DBT. A gente vai então para a regulação emocional em uma amostra de pacientes com TPB e chegamos no tema final, que é técnicas de regulação emocional em pacientes com TPB na perspectiva da DBT. Além disso, a gente tem que discutir a estrutura das publicações científicas, que seguem uma estrutura de introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. Se tu pegares um paper bem escrito, tu vai ver que essa estrutura, ela segue de uma forma bem fluida de parágrafo em parágrafo, que vai ter essa questão de abrangência e também de relevância. Então a introdução de um paper que fala sobre transtorno de personalidade borderline pode começar falando da prevalência do transtorno e de características de como é que são na população, chamando a atenção de como é um problema de saúde pública. A partir disso, os autores podem citar as características do diagnóstico de TPB, segundo o DSM, e variáveis clínicas importantes. E ele vai seguir essa progressão falando dos tratamentos que têm mais evidência para o TPB. E ele começa a falar da DBT. E ele pode, inclusive, terminar a introdução falando que esse estudo é sobre um dos elementos dentro da DBT, como, por exemplo, o grupo de habilidades para pacientes que têm TPB. Ou seja, no fim, esse paper era sobre DBT, uma parte específica da DBT. Mas ele começou falando sobre o quê? Sobre o TPB. Porque a abrangência e a relevância do TPB como uma condição de saúde pública é muito mais importante, vem primeiro, do que o desfecho final. A metodologia, por sua vez, responde como é que os pesquisadores decidiram responder essa pergunta clínica que eles mesmos bolaram. Eles vão descrever aqui protocolos, testes, instrumentos, a análise estatística que eles fizeram. Numa revisão sistemática, por exemplo, aqui vai descrever a seleção dos artigos, como é que eles encontraram, como é que eles puxaram das databases. Os resultados vão descrever os achados encontrados para os desfechos analisados. Por exemplo, no nosso ensaio a gente teve uma diminuição de 10 pontos numa escala de autolesão para os participantes que participaram do grupo de habilidades em relação aos que não participaram. A discussão é uma das partes mais difíceis de se escrever de um paper. Lá a gente vai contextualizar os resultados que a gente achou em relação à literatura, em relação à população, em relação especificamente à amostra que a gente teve. Então ele tem essa tarefa de abarcar todas as características ao mesmo tempo que a gente explica o desfecho que a gente chegou. A conclusão é uma das partes mais simples do paper, em que ele vai sintetizar os resultados que eles chegaram e dar uma prescrição baseado nisso, no sentido de que grupos de habilidade são um fator que diminui a autolesão, então é uma boa prescrição clínica para pacientes com TPB. Então tudo que eu expliquei para vocês vai seguir esse sequenciamento, das seções do artigo e o processo de afunilamento, que vai incluir não só a questão da abrangência, mas também da relevância dos estudos. Falando em estudos, agora cabe citar que esse é o desenho de um artigo, de como se fazer, como se escrever, mas também tem uma parte muito importante que é a busca dos artigos que a gente vai embasar a nossa escrita, ou seja, de como ir atrás da bibliografia. Para isso eu vou falar rapidamente de base de dados. As bases de dados mais importantes são todas em inglês, a principal delas e mais utilizada é o PubMed, e lá quando a gente for buscar os nossos artigos a gente vai ter que seguir
uma prescrição específica de formato do texto que a gente vai colocar lá. O que eu mais recomendo fazer é sempre que a gente for incluir qualquer termo, a gente colocar aquele termo entre aspas, por exemplo, se a gente for botar DBT, a gente põe DBT entre aspas, e aí tem várias formas de se escrever a mesma coisa. Por exemplo, DBT tem essa sigla em inglês, mas tem, por exemplo, em português tem TCD ou tem um nome em extenso. Então sempre que a gente incluir formas diferentes de escrever a mesma coisa, a gente vai, além de colocar entre aspas, a gente vai adicionar o OR, porque são coisas que têm a mesma significância, então são sinônimos, a gente vai incluir o OR. E aí quando a gente vai incluir desfechos, por exemplo, a gente está pensando nesse desfecho de cima com o desfecho de baixo, e aí tem um mais que inclui eles. Para conectar, a gente vai usar o AND. De uma forma bem simples e sucinta, vocês vão seguir esse padrão de colocar entre aspas, e aí quando a gente põe sinônimos a gente põe o OR, e quando a gente não está usando sinônimos a gente põe o AND. Então, só para resumir, quando a gente for buscar as evidências que a gente vai incluir do nosso texto, a gente vai no PubMed, faz esse processo que eu expliquei de uma forma bem simples, e aí a gente vai achar o paper lá, vai puxar ele como é que ele é citado, e a gente vai citar o desfecho dele, e aí colocar a citação. Por exemplo, nesse paper da Gabi, a gente teve uma diminuição clinicamente relevante de autolesão, cita o paper, e é isso aí. Bem, muito obrigada pelas dicas e pelas orientações. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e que na elaboração de um TCC ou de um artigo científico que a aula do Bernardo tenha contribuído. Então muito obrigada, um abraço e até mais!